Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 8 maneiras de ouvir Deus. Você sabe quais são as 8 maneiras de Deus falar conosco, falar comigo, falar com você? Se você não sabe, fica comigo, assista esse vídeo até o fim, que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí. Vamos lá, sem perca de tempo. A primeira maneira de Deus falar conosco é através da palavra de Deus. A palavra de Deus fala muito conosco, porque a palavra de Deus é Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus. Então tudo que está escrito na Bíblia é Deus falando conosco. Então Deus, é só você abrir a palavra de Deus que Deus vai falar com você. Abra a Bíblia, medite na Bíblia e Deus vai falar com você fortemente. A segunda maneira de Deus falar conosco, falar com você, falar comigo, é através da voz de Deus na nossa mente. Você já ouviu a voz de Deus na tua mente? Mas Deus falando mesmo, a voz dele. Era assim que Deus também falava com os profetas. Ninguém ouvia Deus falar com os profetas, mas os profetas ouviam a voz de Deus na mente. Eu já ouvi a voz de Deus. Eu sou testemunha clara que Deus, ele fala na nossa mente. Nós ouvimos a voz de Deus. E Deus, ele fala comigo. E ele vai falar com você também na tua mente, se você crer. Você vai ouvir a voz de Deus. Então, a segunda maneira de Deus falar conosco é Deus falando na nossa mente com a voz poderosa dele. Aleluia. A terceira maneira de Deus falar conosco é através dos profetas. Das profetas, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, através da revelação. Deus, ele usa um profeta, uma serva de Deus ou um servo de Deus para entregar o recado a você. É Deus falando com você. A quarta maneira de Deus falar comigo ou com você ou falar conosco é através dos sonhos. Deus fala muito conosco através dos sonhos. E com certeza ele tem falado com você através dos sonhos e você não está percebendo. Deus, através dos sonhos, te avisa de algo de ruim que vai acontecer, que é para você orar para não acontecer. Deus também avisa através dos sonhos que tem um projeto com você, que tem um plano. Através dos sonhos, Deus também avisa você que ele vai te abençoar, que é para você ter paciência. Mas também através dos sonhos, Deus, ele nos adverte para que nós possamos fazer algo que não está agradando ele. Então, a quarta maneira de Deus falar conosco, e é uma maneira muito forte nesses últimos dias, é através dos sonhos. Basta você saber a interpretação. E para você saber a interpretação, é só você ficar nesse canal de interpretações dos sonhos. Porque nesse canal já tem mais de 1000 vídeos e vai ter muito mais sobre
vários tipos de sonhos e suas interpretações. Então a quarta maneira que Deus fala conosco é através dos sonhos. E com certeza Deus fala com você toda semana através dos sonhos. Só que você não está entendendo e não está prestando atenção. A quinta maneira de Deus falar com você, comigo, conosco, é através de uma pregação de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Preste bem atenção, quantas vezes que Deus já falou com você quando você estava em um culto e usando um pregador para falar com você, para falar os teus problemas, para falar o que você está passando e ainda para falar o que Deus ele vai te dar. É verdade ou não é? Deus ele fala muito conosco, comigo, com você através de uma pregação de um homem e de uma mulher de Deus. Até mesmo através de uma pregação através das redes sociais. Deus, ele fala com você. Basta você prestar atenção. A sexta maneira que Deus, ele fala conosco, a sexta maneira é diretamente no nosso coração. Deus, ele fala conosco no nosso coração de uma maneira muito forte. É como se nós estivéssemos sentindo algo no coração de fazer uma coisa, ou de não fazer alguma coisa que vai nos prejudicar. A sexta maneira que Deus fala conosco é através do coração. Se você sentir algo diferente no teu coração, algo muito forte, aquela paz, aquela tranquilidade, aquele amor, aquele negócio muito gostoso, é Deus falando com você. É Deus te alertando algo, ou Deus te dando tranquilidade, ou Deus te exortando também. Então, no nosso coração, Deus ele fala muito, mas muito forte mesmo. Basta nós ficarmos ligados com Deus. Como que nós vamos ficar ligados com Deus? É só você ter uma vida de oração, sempre estar pensando em Deus, meditando sobre as coisas de Deus, cultuando a Deus. Você pode ter certeza que Deus ele vai falar no teu coração. A sétima maneira de Deus falar conosco, comigo, com você, é através da inspiração divina. Deus ele inspira você a você orar por uma pessoa. Sabia? Que Deus ele inspira você, ele te dá um toque. Você sente algo especial que você tem que orar por fulano, ou que você tem que ir na casa de alguém, ou que você tem que fazer uma oração por alguém, ou que você deve falar alguma coisa para alguém. Então a sétima maneira que Deus fala conosco fortemente é através da inspiração divina de Deus. Ele nos inspira a ir em tal lugar, mas também Deus nos inspira a não irmos em tal lugar. Você já ouviu falar sobre aquela frase sobre o sexto sentido? É a mesma coisa de Deus. Deus ele dá uma inspiração para nós, é como se nós estivéssemos sentindo o sexto sentido, sentindo algo forte para fazer aquilo ou não, ou para não fazer aquilo. Isso é uma inspiração divina que está te mandando, te tocando, te impulsionando a você fazer algo. Se você prestar atenção, nós somos constantemente inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus. Você também é inspirada, mas você não presta atenção. Talvez Deus, ele tem falado no teu coração, ele tem te inspirado, tem falado na tua mente e você está desligada. Está desligado com as coisas deste mundo,
com músicas, com funk, forró, com só pensamentos no teu trabalho, só pensamentos nos teus problemas, e você não pensa em Deus. Comece a meditar mais em Deus, comece a ler a Bíblia, comece a pelo menos fazer uma oração de 2, 3 minutinhos por dia, que você vai começar a perceber Deus falando com você. A oitava e última maneira de Deus falar conosco, essa maneira também é muito forte e é de Deus. A oitava maneira é, antes que eu fale a oitava maneira, eu peço para você, se inscreva nesse canal, comente aqui neste canal e compartilhe com as tuas amigas, com os teus amigos, compartilhe com os irmãos da igreja, compartilhe no grupo aonde você faz parte, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse canal e abençoa esse canal para que esse canal possa chegar a mais pessoas. E não se esqueça de dar um joinha. E se inscreva nesse canal, você que ainda não é inscrito ou inscrita. E você que já é inscrito ou inscrita, que Deus te abençoe. Vamos lá. A última e oitava maneira de Deus falar conosco é quando Deus usa outra pessoa através de um sonho. Deus dá sonhos para outra pessoa entregar para você. Deus, ele não usa só nós mesmos, falando com nós mesmos através dos sonhos, mas Deus dá sonhos para outra pessoa sobre você. Sabia disso? Essas são as 8 maneiras que Deus fala conosco. São as 8 maneiras de nós ouvirmos a voz de Deus. Alguma dessas 8 maneiras Deus fala com você. Ou das 8 maneiras Deus fala com você. De alguma maneira você não pode falar que Deus não fala com você. Porque Deus fala com você sim. Basta você prestar atenção. Comece a meditar na palavra de Deus. Comece a orar. Mas pastor, mas eu não tenho força para orar. Comece a orar que você vai ter força. Mas pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia que você vai ficar com vontade. Busque a Deus. A coisa mais maravilhosa é buscar Deus, é estar na presença de Deus. A coisa mais maravilhosa, mesmo nos problemas, nas dificuldades, mesmo nas tribulações, não tem outro que vai nos ajudar, é somente Deus que vai nos ajudar. E Deus quer abençoar você. Receba aí essas 8 maneiras de Deus falar com você. E comece a abrir os seus ouvidos. Comece a abrir mais a tua mente, abrir mais o teu coração, para que você possa entender Deus falando com você. Deus é contigo, se levante, erga a tua cabeça, você vai ser abençoada, você vai ser abençoado, porque Jesus Cristo está olhando para você agora, neste momento. Deus é contigo. Se a tua bênção está demorando, espere. O importante é que Deus é com você. Quem é que não sofre? Quem é que não passa problema? Mas Deus, ele fala conosco constantemente. E eu tenho certeza que através desse vídeo, Deus está falando com você agora. É Deus, oh glória a Deus, eu sinto a presença de Deus. Deus está falando com você e vai te abençoar. E eu determino a tua bênção, eu determino a tua vitória. Eu determino que as obras satânicas se afastem da tua vida. Eu determino que as enfermidades, que os problemas, eu determino que a tua esposa volte para a tua casa. Eu determino que o teu marido volte para a tua casa. Eu determino que as tuas filhas, os teus pais sejam uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu determino que você seja renovado espiritualmente em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa bênção aí de Deus. Que Deus te abençoe.